terminar o evento falando de um tema que é extremamente interessante. Ou talvez eu ache esse tema interessante porque eu sou um apaixonado pelo direito internacional privado, que é a área que eu leciono também e é a área que eu advogo. O meu escritório de advocacia é um escritório especializado em direito internacional privado e parte dos temas de direito internacional privado que eu costumo lecionar estão vinculados ao dia a dia da minha experiência como advogado. Então, trarei em poucas palavras para os senhores conceitos, definições, exemplos das 3 medidas compulsórias aplicadas ao estrangeiro, que são deportação, expulsão e extradição. Só que para nós entrarmos nessa discussão, é bom que se faça uma rápida observação. O direito internacional privado, matéria que aqueles que são estudantes irão encontrar, se defrontar no 10º período, ok? Só a título de ilustração, quantos aqui já foram ou são meus alunos? Só para eu ter uma noção. Obrigado. Quantos já foram ou são meus alunos? Só para eu ver. Está vendo que tem um público que ou já sofreu comigo ou está sofrendo, na verdade? Mas, enfim, falando do direito internacional privado, qual é a finalidade dessa disciplina? Que eu considero a mais importante de todos os elias, que não me ouça, mas mais importante que o penal, que o civil, que o constitucional, que o administrativo. Né? É o direito internacional porque ele regula a situação jurídica do estrangeiro no local onde ele se encontra. Vejam, se eu tenho uma disciplina que regula a situação jurídica do estrangeiro, de imediato vem a ideia ou a pergunta: qual o conceito de estrangeiro? Aí eu pego um dos clássicos do direito, Pontes de Miranda, abro curso de direito privado dele, procuro, ele diz: estrangeiro é todo aquele que não é nacional. Então, aqueles que não são nacionais, aqueles que não se enquadram naquele conceito de nacional ou que não têm a nacionalidade que é concedida pelo artigo 12 da Constituição Federal, entra no rol de estrangeiro e aí sobre ele recai em nosso país a regra ou as regras de direito internacional privado. No nosso país existem leis que não pegam e existem leis que são verdadeiros monumentos jurídicos. Uma dessas leis é o que nós chamamos de Estatuto do Estrangeiro, é a Lei 6.815/80. Essa lei tem 23 anos, trata da entrada do estrangeiro no território nacional, da permanência do estrangeiro no território nacional e da saída do estrangeiro do território nacional. Ou seja, é a lei que desenvolve toda a política imigratória do nosso país. O estrangeiro, para ingressar no território, tem que ter uma autorização expressa do governo, que nós chamamos de visto consular. E são vários os tipos de vistos: visto de turista, visto temporário, visto de trânsito, visto permanente, cortesia, diplomático, oficial, 7, que a legislação abarca, logo no artigo 4º dessa lei. E cada visto dá ao estrangeiro um tempo para ele permanecer em nosso território. Ao final desse período, ele tem que espontaneamente sair do Brasil. Afinal de contas, o estrangeiro entra em nosso território como um convidado. E com esse convite, ele tem um prazo para permanecer. Ao término, se educado for, o que deve fazer? Deve espontaneamente se retirar. Mas há situações em que essa saída ela não se dá espontaneamente. O estrangeiro acaba ficando no território nacional e aí é necessário que o Estado promova a retirada forçada, a retirada coercitiva, numa das hipóteses que nós vamos comentar: ou deportação, ou expulsão, ou extradição. Vamos falar primeiro da deportação. Olha o celular ligado, gostei desse barulhinho. Eu gosto que eu vou ouvindo, cada um tem um toque diferente, e eu sempre fico na dúvida qual que eu vou botar no meu. Por enquanto ele está no Vibracol, mas depois eu tenho certeza que eu vou escolher dentre os 30 que eu tenho aqui no meu aparelho qual que eu vou pôr. Eu estou na dúvida, tem uns 3 que eu vi que gostei muito. Mas enfim, vamos falar primeiro da deportação. Na Lei 6.815/80, essa matéria, para quem gosta de anotar,
está prevista entre os artigos 57 e 64. São os artigos que dispõem sobre a deportação, cujo conceito é extremamente simples. A deportação, meus amigos, é uma medida administrativa aplicada pela Polícia Federal contra o estrangeiro que deseja ingressar em nosso território irregularmente ou que aqui permanece de forma ilegal. Vejam, quando eu digo que é um ato administrativo, eu estou citando a autoridade competente para aplicar esse ato, Departamento de Polícia Federal. E o Departamento de Polícia Federal atua nas fronteiras. E aí eu tenho aeroportos, portos e as fronteiras terrestres. E é bom que se diga que, bom e ruim, que infelizmente o Brasil, por ser um país continental, tem uma fragilidade no que diz respeito ao controle por terra. São 7.000 policiais federais. Quando eu digo policiais federais, eu estou englobando também nesse conceito delegados federais. Ora, para um Brasil imenso como o nosso, para tomar conta desse território, tomar conta do crime organizado, enfim, da série de atribuições que a Polícia Federal tem, é muita gente. Tanto que o nosso atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, autorizou concurso público para a Polícia Federal. São 3.500 cargos. Desses 3.500 cargos para a Polícia Federal, 450 para delegados federais. E eu já adianto a vocês, mesmo que a gente aumente esse número de 7.000 para 10.500 policiais federais, ainda teremos um contingente que pequeno, dado o tamanho do nosso território. Mas, enfim, por terra é complicado o controle, nos portos também, o controle se dá de forma mais acertada, mais justa nos aeroportos. Então, eu vou tratar desse assunto vinculado aos aeroportos, onde a política imigratória funciona com muito rigor. Hoje, nós estamos aqui, são 6h30, 35, e eu já posso, 18h35, falando mais adequadamente, já posso afirmar para vocês que no Aeroporto Internacional do Galeão, desde a hora que começamos, quer dizer, o evento até agora, umas 15 deportações ocorreram. Em média, em média. Por quê? A deportação é um instituto que ocorre com muita frequência. Cada voo traz 160, 200, 250 passageiros. E você, às vezes, encontra, chegando ao território nacional, naquela embarcação, o estrangeiro com a documentação irregular. Ele vem sem o visto, ele vem com o passaporte vencido, ele vem, por exemplo, sem o certificado internacional de imunização contra a febre amarela. A Organização Mundial de Saúde mapeia o nosso globo e diz assim, alguns países são considerados áreas epidemiológicas. Então, se o estrangeiro sai de um desses locais, ele terá que ser vacinado. Então, veja, se ele vem de um país considerado epidemiológico, Angola, por exemplo, ele terá que apresentar passaporte, visto e o certificado na hora que desembarca no Aeroporto Internacional do Galeão. Ele chegou, tem o passaporte, tem o visto, tem o certificado, mas o passaporte está vencido. Eu lembro que recentemente o doutor Eduardo Teixeira teve que viajar e a preocupação dele foi o quê? Renovar o passaporte em face da viagem que ele ia fazer. E às vezes, por um lapso, o estrangeiro apresenta o passaporte, pega o visto, depois o passaporte vence, ele comparece à companhia aérea, embarca, não poderia embarcar, aí houve um erro do funcionário, e às vezes o funcionário erra, não fala nada, fala assim, meu patrão não está aumentando meu salário, também vou criar para ele um prejuízo. E aí permite que o estrangeiro ingresse na aeronave. Essa aeronave chega no aeroporto internacional. O estrangeiro desembarca e vai para a fila na imigração. Quando o policial federal abre o passaporte, fala, não tenho nada contra você, mas sua documentação está irregular e dessa forma você não pode ficar no Brasil. Quanto tempo levou o seu voo? Às 19 horas. Bem, só vai levar mais 9. Voltando, eu vou dar um carimbo, auto de deportação, e o senhor vai me acompanhar, porque eu vou colocá-lo na aeronave que o trouxe. O estrangeiro, ele é
reportado, em regra, imediatamente, pela companhia aérea que o trouxe, e esta companhia também será punida, porque ela é responsável pelo transporte de pessoas. E quando transporta alguém de maneira irregular, a punição é pecuniária, além de ter que levar o estrangeiro de volta. Então vejam, o camarada chegou da Europa, documentação irregular, ele é deportado imediatamente pela autoridade policial, é levado para a aeronave, e aí naquela aeronave o destino dele vai ser o retorno. E fica uma multa de R$ 3.500 hoje para a companhia aérea, por ter trazido do território nacional estrangeiro com a documentação irregular. Essa é a primeira hipótese, e que acontece com muita frequência. Agora, há uma segunda situação que aí foge o controle da companhia aérea. O estrangeiro chega, tem o passaporte válido, tem o visto válido e recebe do policial federal um carimbo. O senhor pode desembarcar, está aqui, ó, da data de hoje, desse carimbo da Polícia Federal, o senhor poderá permanecer em viagem turística pelo Brasil 90 dias. É o prazo que a lei permite, depois há até a possibilidade de se prorrogar esse prazo por mais 90. E todo estrangeiro, em tese, tem o direito de permanecer no território nacional por até 180 dias ao ano em viagem recreativa. Muito bem. O que faz esse estrangeiro? Se hospeda em um hotel, começa a passear, e vejam, ele tem um visto turista, ele não pode trabalhar. O visto turista impede o trabalho, a viagem recreativa. E primeiro ele conhece a Zona Sul e depois ele resolve ir para a região dos lagos, mais especificamente um balneário chamado Búzios, e fica em Jelibá, aprazível praia de Jelibá. À noite ele vai à Rua das Pedras, que é bem movimentada, vocês conhecem, e ele andando para um lugar que está assim com um tumulto imenso, e ele vê Zapata. Ele fala, é aqui que eu vou entrar. E lá ele conhece uma brasileira e se apaixona, o que é extremamente fácil. A mulher brasileira é uma das mais belas, então se apaixonar por uma mulher brasileira é algo que não requer muita dificuldade. E o que ele pensa? Não vou mais embora. Pega o passaporte e joga fora. Daqui não saio. E daqui ninguém me tira. Vocês completaram. Muito bem. O que acontece? Ultrapassado o prazo de permanência, ele cai na ilegalidade. Se a Polícia Federal descobrir esse indivíduo, que vejam, vai ser necessário que ele seja localizado. Eu já disse que o contingente é pequeno. Se ele for localizado pela Polícia Federal, ele será notificado a deixar o país num prazo máximo de 8 dias. Olha só, a Polícia Federal chega e fala, meu amigo, você está de forma irregular no Brasil, ilegal, eu estou entregando uma notificação, você tem 8 dias para sair espontaneamente. E aí, o estrangeiro pergunta, qual é a alternativa? Ser preso. Você tem 8 dias. Se não sair nesses 8 dias, você será preso, será levado para um hotel no ponto zero ali em Benfica, onde fica a Polícia Federal, e ele poderá ficar preso por até 120 dias. Esse prazo em que o estrangeiro fica preso é para que o governo possa, administrativamente, comprar a passagem e cumprir com a pena de deportação. Vocês imaginem uma coisa, se ele jogou fora o passaporte, o que ele fez com o bilhete aéreo? Jogou fora também. A companhia aérea tem culpa nesse caso? Não. Então, sabe o que a gente faz? O estrangeiro ilegal no Brasil, ele é nocivo à sociedade. E já que ele é nocivo, o Tesouro Nacional paga para ele ir embora. Quem é que paga? Nós. É o tributo arrecadado, mais especificamente o imposto, que banca a passagem que o estrangeiro sai do território nacional. E alguns sempre perguntam assim, mas Vitor, por que seria nocivo esse estrangeiro ao território nacional? Afinal de contas, ele não cometeu nenhum crime, ele até arrumou um emprego. Ele está trabalhando fazendo crédito no chamichu. Ele só não ganha daquele rapaz que é extremamente ágil, na verdade, mas ele faz crédito e ganha o dinheiro dele. Aí,
você encontra a nocividade. Que se ele tem um visto de turista, ele não pode trabalhar. Se ele não pode trabalhar, ele não tem carteira de trabalho. Se ele está em Búzios, na Rua das Pedras, fazendo crepe, é porque um empregador inescrupuloso o contratou sem registro. Se não há registro, não há recolhimento de INSS. Se não há recolhimento de INSS, também não há de se falar em fundo de garantia. Imagine hora extra, adicional noturno, férias, 13º, um terço constitucional. Nada disso acaba sendo o quê? Concedido. E aí, meus amigos, aqui nessa casa, uma vez nós recebemos o professor Arnaldo Sequinde, que falava que, em média, a carga tributária que incide, carga tributária, previdenciária, social, que incide sobre o salário é de 102%. Então, pensem assim, um funcionário brasileiro, devidamente contratado, que ganha R$350, custa 700. Tá? Essa é a conta. O professor Arnaldo Sequinde, para quem não sabe, ele foi o autor da CLT. Ele hoje tem 86 anos, ele escreveu a CLT em 42 quando tinha 24 anos de idade. Okay? E aqui também nessa casa, eu assisti uma vez 2 professores falando de um artigo da CLT. Aí o professor Eduardo estava aqui presente. Falou, não, o artigo diz isso. Aí o outro professor, o artigo diz outra coisa. Aí o Arnaldo Sequinde falou, não, desculpem, vocês dois, mas quando eu redigi esse artigo, eu não quis dizer nenhuma coisa nem outra. Então, complicado. Mas, enfim, voltando à temática. Ele vai custar para aquele empresário inescrupuloso R$300. Ele não concorre de forma desleal com a mão de obra nacional. Eu, brasileiro, custaria 700. Ele custa quanto? 300. Tira o emprego de um brasileiro. E aí, se ele tira o emprego, é nocivo. É melhor que o Estado pague para que ele vá embora. E é isso que a gente faz. Ele fica preso, a gente compra passagem, paga, ele sai do país. Pergunta que não quer calar. Pode esse estrangeiro retornar? Pode. Desde que devolva ao Tesouro Nacional. Que vejam, nós parecemos poucos, mas não somos. A gente até paga para ele ir embora. Só que ele saiu do Brasil e o ente querido, o amor, ficou aqui. E ele não quer ficar separado. Ele quer retornar. Poderá retornar? Sim. Desde que devolva ao Tesouro Nacional, corrigido monetariamente, tostão que foi gasto com a sua deportação. Tranquilo? Agora, tinha uma solução que ele não buscou. Se ele tivesse me consultado no meu escritório, eu falaria assim, você realmente ama? Não, case, me procure, vou lhe cobrar os honorários e vou lhe pedir um visto permanente. E você poderá viver no Brasil sem nenhum problema. Como ele não quis gastar a consulta no meu escritório, ele acabou sendo o quê? Deportado. E para voltar, vai gastar uma grana. Sairia mais barato a consulta e os honorários no meu escritório. Presidente Vargas, 542, será 1.106. Isso não pode, a OAB proíbe a propaganda. O Sérgio já está ali me olhando, dizendo que o Tribunal de Ética vai me chamar e instaurar um processo ex officio. Mas, enfim, essas são as situações que envolvem a deportação. Vamos partir para a expulsão. O que a gente vislumbra na expulsão? Se eu fizesse uma pirâmide, né? Todo mundo tem essa noção. Eu colocaria a deportação na base, porque a deportação ocorre com muita frequência. Falei para vocês o quê? Mais ou menos 15 casos hoje. No meio, ocorrendo com menos frequência, mas com certa incidência, eu tenho a expulsão. A expulsão também é um ato administrativo, mas é um ato administrativo privativo do Presidente da República. O Presidente da República, por decreto presidencial, poderá retirar em caráter definitivo do Brasil, quer dizer, o presidente faz publicar no Diário Oficial da União um decreto no qual ele determina que um estrangeiro seja expulso e que não retorne mais a esse país. Perguntariam vocês, quais seriam as situações em que o presidente da República tomaria essa providência? Bem, a primeira hipótese e mais comum é o cometimento
de crime. O estrangeiro que comete crime no Brasil, ele não tem nenhum agravante, nenhum atenuante. Para quem está estudando direito penal, é importante que se diga isso. Tá? O fato de ser estrangeiro não cria nenhum agravante, nenhum atenuante. Ele vai responder pelo ilícito como se brasileiro fosse, tendo direito a todos os graus de recurso, e quando transitada em julgado a sentença penal condenatória, o que ocorreria? O judiciário levaria esse estrangeiro para cumprir a pena. E vejam que eu falei em poder o quê? Judiciário. Enquanto ele está cumprindo a pena, no Executivo, no Poder Executivo, Presidente da República, Ministério da Justiça, Márcio Tomás Bastos e Departamento de Polícia Federal, observem isso. O Departamento de Polícia Federal pertence ao Ministério da Justiça, que está subordinado à Presidência da República. Pois bem, lá na Polícia Federal, lá na ponta, vai tramitar um processo administrativo de expulsão para decidir se no dia que aquele estrangeiro acabar de cumprir a pena, 6, 7, 10, 12, 15 anos de prisão, ele sairá do presídio e poderá retornar à sociedade ressocializado, ou então ele será retirado do presídio, encaminhado para o aeroporto, colocado numa aeronave e expulso do país, sem direito a que retornar. Quem decide isso é a autoridade do Executivo Federal. O processo tramita, processo administrativo, na Polícia Federal. E aqui eu tenho que fazer uma observação.